Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa Renove-se aqui no canal Cron TV. E hoje nós temos um tema muito bacana, uma história de vida com a minha grande amiga Elizabeth Souto. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, minha querida Cris Latim. Uma honra estar aqui com você e contribuir com seus seguidores. Eu que agradeço, a honra é nossa. Mas antes da gente começar a contar, que hoje o programa vai ser diferente e especial, nós não vamos falar só de terapias, nós vamos falar de uma história de vida, uma história de inspiração com essa mulher maravilhosa que eu sou super fã. Então, antes, eu já vou pedir para você compartilhar, seguir o nosso canal, né? Ativar as notificações para que você possa assistir todos os programas, que cada programa assim é super show de bola aqui no nosso canal, ok? Mas, Flor, Elizabeth, antes da gente entrar no tema, né, quando eu me permiti, que isso é muito importante como história de vida, como história para grandes mulheres aí que passam por diversas situações, eu queria, antes de você contar a sua história, tá? Mas quem é Elizabeth Souto? Só antes de você contar a sua história. Ah, sim, é muito interessante essa pergunta, porque tudo começa porque eu sou 50% o senhor José Souto, meu pai, e 50% a maravilhosa minha mãe, Gina Souto. Elizabeth Souto, filha de Gina Souto e José Souto. Primeira geração de imigrantes italianos, eu sou a primeira geração brasileira. Fui criada para casar, cuidar do marido, cuidar da casa, do lar. E assim foi. Eu conheci o meu marido, que é o primeiro casamento, né? E já estou casada há 40 anos. E namoramos, casamos e tivemos família e tivemos filhos. Essa Elizabeth que você vê hoje, ela é Elizabeth na essência. Eu não tive grandes sofrimentos, eu tive algumas coisas para mim me superar, porque eu era muito diferente da família. Eu tinha muitos porquês, eu não gostaria de obedecer, eu sempre não quis estar naquilo que todas as meninas estavam, eu não queria. Então, de uma certa forma, para minha mãe, que só tem 17 anos de diferença comigo, que eu sou a primogênita, para ela foi muito difícil, né? Ela não é letrada. Ela veio da Itália com 15 anos e pós-guerra. Então, eu fui um desafio para ela. Mas eu não dei trabalho, de grande trabalho, nunca me envolvi com nada errado. Eu fiz tudo que a família quis, nesse sistema familiar, que era assim. Todas as meninas tinham que casar, ter um bom marido, e se esse marido era bom, você fica. Não é permitido você sair do casamento. Famílias tradicionais, italianas, assim é. Tive uma vida boa, nunca passei necessidade de nada. Meu marido sempre foi um homem bom, ele não bebe, ele não fuma. Temos um casamento de quase 40 anos, duas filhas, uma advogada e uma professora, tudo redondinho e tudo certinho. E essa dona Elizabeth é uma fazedora, ela é cumpridora, ela vai atrás, ela faz e acontece. E aí, o que acontece, Cris? Numa dinâmica familiar, onde uma mãe não optou por não evoluir, não estudar, eu fui sendo a extensão da vida da mamãe. Mas é claro que muitos questionamentos, muitas coisas me oprimiram, né? Mas ainda assim, eu não era infeliz. Mas eu tinha algo dentro de mim. Quando eu conheço, em 2014, a nossa querida Cris Sartori, e eu conheço constelação familiar. E aí, então, a minha vida muda, e muda completamente, porque aí eu fui dar um olhar, né, para esse meu sistema, o que era essa minha incansável vontade de não estar. Eu me sentia fora do meu lugar, era uma inconstância. Num desses eventos com a Cris Sartori, eu conheci o Rodrigo e o Diogo do Espaço Vida, aqui de São Caetano, e ele olhou para mim e disse para mim, onde que é o consultório da senhora? Eu disse, não, eu vendo cimento, amado. A minha família tem uma loja de cimento. Ele falou, mas a senhora não é terapeuta? Eu não sou, não. Ele falou, nossa, aí que a senhora se engana, a senhora é sim. E aí, desta conversa, que ele me olhou, porque eu participei da constelação dele, e participei dentro do campo morfogenético, e aí ele ficou
Ele ficou identificado por conta que representei a mamãe dele. E aí, ele me convidou para fazer a minha primeira formação em barras de ápices. E aí, desconstruir, renovar, modificar, e a dona Elizabeth expandiu. Quando eu acabei de fazer a primeira formação, ele já me ofereceu estágio. Eu tive a sorte de ter um imóvel desocupado, e num curto espaço de tempo eu montei o meu cowork, que aí a gente se conhece através da Cris Sartori, e que você também foi uma parceira aqui do Espaço Essência, né? Ó, muita honra. Com muita honra. E a minha história como terapeuta começa a se encaixar, e eu começo a ter um gosto maior pela vida, concordar com tudo do jeito que é, mas com entendimento. E vocês vêm para agregar. Você foi uma delas, com muita honra, parceira, workshops, tudo coisas maravilhosas. Mas aí, quis a vida me mostrar que ainda era pouco. E veio o Covid, e eu tive que recolher o meu espaço. Nós éramos já em 11 terapeutas fixos, fazendo workshops, mentorias, cursos, atendimentos, com salas com maca, enfim, tudo que estava dentro do quântico compunha o cowork Espaço Essência. E aí eu recolhi, entrei num processo de luto, porque eu estava entendendo que a minha vida estava dando para trás. Ué, eu estava para frente, agora eu vou para trás? E nesse momento eu conheço a Rádio The Wall, através do jornalista e dono do jornal, como que chama o jornal? Foco News. Foco News, aqui de São Caetano, Jairo Mascaro. Aí eu não conheço ele pessoalmente, chamo ele lá no Mensagem e falo para ele que o meu cowork, o nosso assunto lá era saúde mental. O que eu ia fazer com os pacientes? Que eu queria voz, eu queria dizer que eu respeito a lei, mas não concordava. Amada, mais uma vez, a Elizabeth não concordando, entendeu? Aí ele gostou da minha sintonia e ele me convidou para vir aqui à rádio falar de saúde mental. Eu vim para ficar meia hora e o Isidoro e ele me deixou aqui 1h30, que é uma pena que aqui nós temos só meia hora, né, Cris? Quanto que custa a hora? E vamos comprar esse negócio aí para a gente bater o papo. Então, essa primeira vez, sentada onde eu estou aqui, eu vim para uma entrevista e falei de saúde mental. Quando eu chego aqui, a Rádio The Wall é uma rádio 100% masculina, aqui os assuntos é rock and roll de boa qualidade, carro importado, motociclista. Este era um estúdio muito no masculino. E aí o Isidoro sentiu que algo poderia mudar, mas ele já trazia esse desejo no coração de levar algo diferente. E quando ele assiste a minha entrevista e ele está aqui nos estúdios, no dia seguinte ele faz a proposta para mim se eu queria vir trabalhar aqui na Rádio The Wall. E eu aceitei de pronto. Isso é desconstruir tudo aquilo que a gente acha que está certo, né? Então, quando eu entro num processo de luto, porque eu tenho que fechar meu cowork, e aí eu me coloco no lugar de centenas, de milhares de empresários na mesma posição que eu. Mas eu vendo cimento antes de ser terapeuta. Então, a minha parte financeira está organizada. E quando o Isidoro, que é o dono da rádio, me convida, eu aceito por telefone, eu digo que sim. Aí eu venho aqui para uma reunião com ele, e a primeira pergunta que eu faço, que eu já achei que eu já era uma artista da Globo, eu pergunto para ele, Isidoro, quanto que eu vou ganhar nesse negócio que eu tô achando chique demais? Aí eu descubro que eu não ganho, que eu pago esse negócio, entendeu? Mas foi assim, ele acreditou no meu trabalho, aí eu falei assim para ele, o que eu vou fazer? Ele falou, faz o que você fez aqui. Aí, nesse momento, Cris, todo mundo estava no virtual. E eu, com as vagas, eu não conseguia fazer no virtual. Eu só conseguia presencial, né? Comecei a atender a domicílio. Aí, eu falei, Isidoro, então eu já tenho um nome pronto. Mais de 1 ano eu tenho um Espaço Essência. Ele falou, vamos fazer. Aí, o que eu tenho aqui, o que eu procurei a minha vida inteira? Pessoas que me respeitassem pela diferentona que eu sou. Então, eu sei que os que me amam, que estão em torno de mim, Cris, têm dificuldade de lidar comigo.
Só que eu só fui entender depois da constelação. Para os nossos ouvintes aqui, que fica meio abstrato que eu vou falar, o ovelha negra da família, aquele diferentão, aquele que não concorda com a família, mas ele não concorda porque ele não quer concordar. É a alma dele que fala mais alto, e às vezes não tem entendimento. E eu, mais uma vez, fui presenteada com a vida. Eu tive a oportunidade de conhecer o Rodrigo, primeiro na hierarquia, conheci a Cris Sartori, conheci o Rodrigo e o Diogo, depois conheço o Jairo Mascaro e depois conheço o Isidoro, que é o dono da Rádio Deual. E então a minha história é assim, e com 45 dias de programa, eu começo a ser procurada para ser entrevistada com outros assuntos que eu não queria misturar, porque Espaço Essência Virtual da Rádio Deual, às quintas-feiras, ele é o meu co-work virtual, é saúde mental. Assim como você tem aqui o seu programa, que nem você falou hoje, é um pouquinho diferente, mas está contido. Nós estamos falando de uma mulher de 63 anos, que dá uma viravolta de 180 graus aos 60 anos. Né? Porque eu conheço a Cris em 2015, mas aos 60 anos é que eu vou lá, enfrento e digo, não, eu quero isso para mim. É claro que, nesse momento, quando eu disse sim para o Isidoro, foi a primeira coisa que eu não consultei a minha família para fazer o que a minha alma queria. Então, esse é o tema do nosso programa. Quando você não consegue dizer não para o outro, você tem que dizer sim para você. Exatamente. E isso tem preço, Cris. Não pensa que chegar linda, loira, aos 63 anos aqui, estudando muito, é fácil. Eu tenho que abrir mão de muitas coisas dentro da família. Mas ainda assim, eu falo todos os dias aqui, eu não tenho mais tempo para perder, eu só tenho hoje, aos 63 anos. Então, essa é a minha história, quando eu me permiti dizer sim. E ainda vou linkar sempre com essa minha frase. É muito difícil dizer não, Cris. O não é uma das palavras mais difíceis que as mulheres e as pessoas que são diferentes têm para dizer. Enfrentar, dizer não, eu não quero, é muito difícil. Então, você vai lá na sua alma e você diz um sim para você. Esse sim, ele tem que vir munido de muito tesão. Ele tem que vir munido das entranhas, porque você vai ter que enfrentar. Vai lá, enfrenta, diga sim, chore, esperneia, procure ajuda, porque depois você vai ser um ajudante de vidas, como eu estou sendo aqui. Quantas pessoas que eu estou podendo dar a mão e falar, vem comigo, depois me conta, vamos ver o que a gente vai fazer, né? Você mesmo já esteve aqui, né, Cris? Comecinho, você sentiu o que a gente o que é nós mostrarmos o nosso trabalho através aqui a rádio é um meio de comunicação que ela não vai morrer nunca, principalmente porque hoje ela é televisiva, né? Então, hoje o YouTube, ele vem na linha de frente das comunicações, mas o glamour da rádio, da comunicação, eu acho que ainda vai permear por muito tempo. Fico disponível para todas as perguntas que você quiser. Eu não sei como é que funciona nossos ouvintes, se eles estão participando ou não. Por enquanto, ninguém fez pergunta. Mas eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, eu te conheço já há algum tempo, né, com muita honra, e eu sei um pouquinho da sua história de vida. Então, eu queria que você desse, assim, um pouquinho da sua história, porque assim, você disse sim para você, para uma história sua de doença, que eu acho muito importante trazer isso, principalmente no momento atual, que você venceu uma doença muito difícil e tá aí linda, loira, maravilhosa, né? E se permitindo muito mais a partir do momento que você deu o seu sim lá atrás para a sua saúde, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para gente. Isso também. Eu tive vários picos de depressão também. Por quê? Enquanto você vai questionando, Cris, a família, ela vai te interpretando que você tem algum problema de doença mental. Porque eu acho que o ponto principal na minha vida de superação foi isso.
Porque as outras doenças que vêm, ela vem porque ela somatiza. Sim, com certeza. Né? Então, a minha primeira depressão forte foi pós-parto. Pós-parto. Eu engravidei, eu emendei uma gravidez na outra, e foi muito difícil. Quando nasceu a segunda filha, eu tinha 2 bebês, de fralda, de mamadeira, e que não andava. E aí, nesse momento, eu vou para 98 quilos. Uau. E aí, eu fui crescendo no peso, angustiada, sem saber lidar com essa situação. E aí, eu chego a 130 quilos. Essa é uma história que eu não escondo de ninguém. Hoje eu sou bem magrinha, eu tenho 57 quilos e também não escondo. Eu sou bariátrica há 22 anos. Então, essa é a minha história que eu gosto de mostrar. E é este o foco da minha renovação. Esse é o foco de quando eu decidi fazer a bariátrica, há 22 anos atrás, não se sabia muito o que ia acontecer. Nós perdemos muitas vidas por falta de conhecimento, uma cirurgia nova, né? Mas, por outro lado, eu fui sarando da alma. E quando eu faço a bariátrica, eu começo também, não só ir no psicólogo e na psiquiatra, eu começo a aderir a terapias alternativas através da Rádio Mundial. Eu comecei a conhecer vários terapeutas. Então, um fazia o floral, eu ia lá e também administrava. O outro fazia aromaterapia, eu também ia. Conheci o Ho'oponopono. O Ho'oponopono também tem uma grandiosidade na minha vida. O Ho'oponopono você pode começar sozinha. O Ho'oponopono você não precisa de um terapeuta para dar um suporte. Eu conheci o Ho'oponopono. Então, eu comecei a usar de várias técnicas para mim poder superar. Hoje, nós temos um quadro de mais de 50% dos obesos bariátricos que ficaram magros e que voltaram a engordar. Muito mais de 50%. Estou sendo até generosa nessa contagem. Por que eu não engordei? Por que eu permaneci magra, com uma aparência de uma pessoa? Eu não passei a ser essa Elizabeth, eu voltei a ser essa Elizabeth. Se você pegar fotos minhas de 22 anos atrás, é uma imagem comparada com hoje, como se fosse a minha mãe. A minha imagem, há 22 anos atrás, eu era mais velha, aparentemente. Eu fui me transformando, porque todas essas terapias, aí primeiro foi a constelação familiar, barras de axis, lift, facelift. Agora, eu também sou uma hipnoterapeuta. Eu acabei de me formar em hipnose e regressão. Então, hoje eu tenho 3 formações, que eu sou muito orgulhosa, que eu também não escondo de ninguém, que eu só tenho até a 8ª série, eu sou autodidata. E todas essas nossas formações não precisa curso universitário, né? Porque nós somos terapeutas holísticos, né? Embora tenha alguma coisa aí querendo dar uma pressãozinha aí, mas ainda a gente fica firme. E eu sou exemplo que não precisamos ter um curso dentro da área médica clínica para ser uma facilitadora, uma técnica de barras, uma hipnoterapeuta, né? E tem novidades por aí. Eu e meu professor, o Wagner Mello, nós estamos aqui num projeto de um canal no YouTube, Wagner Mello e Elizabeth Souto como hipnoterapeutas, formadores de novos hipnoterapeutas e focando nas mulheres. Por quê? Nesta magia, porque um hipnólogo, ele é um mágico, né? Parece que a gente, perante o nosso cliente, o nosso paciente, nós nos transformamos. Parece que nós temos uma capa. Tem muito misticismo a respeito. Eu vou para uma hipnose, o que esse hipnólogo vai fazer comigo, esse hipnoterapeuta? Deixa eu explicar. Hipnólogo é o estudioso da hipnose. O hipnoterapeuta somos nós que nos formamos, e eu e o Wagner forma hipnoterapeutas clínicos. Nós não somos ele não faz formação de hipnose de palco.
aquilo que a gente vê nos shows, no Faustão, no Hulk, que ele vai lá, pega uma maçã, uma cebola, manda a pessoa morder e fala que é uma maçã, isso é hipnose de palco, artístico. O nosso não. O nosso é focado no clínico. Então, dentro em breve, Wagner Mello e Elizabeth Souto com um canal no YouTube para entregar o nosso melhor, e é um canal escola, porque nós vamos dar continuidade a fazer formação, com foco no feminino, porque 90% dos hipnoterapeutas hoje, quem domina esta área são os homens. Mas esta capa vai ser colocada agora na ala feminina, porque eu estou com essa parceria e muito me honra de estar fazendo essa parceria com o meu professor, né? Então... um dedinho da Elizabeth Souto vai virar mulherada total. Inclusive, essa primeira turma que nós fizemos, essa primeira formação onde eu estou, nessa primeira turma, nessa parceria, não tivemos homem na classe. Somos todas mulheres, e nós fizemos uma formação direcionada para terapeutas. E agora, nesse nosso curso em agosto, para essa nova turma, nós estamos fazendo uma proposta para quem gosta, está ligado nesse mundo quântico, está no mundo corporativo, vem conosco, vem fazer essa formação de hipnose e regressão, para você ter a primeira formação como terapeuta. Nesse curso, nós vamos também aceitar inscritos já terapeutas de outras áreas, mas o foco é formar novos terapeutas. E nesse curso, para essas pessoas que ainda não têm formação em ser terapeutas, eles vão ter também um agregado de protocolos, desde o recebimento do seu cliente, como é que faz uma ficha de anamnésia, como é que você vai tratar o seu cliente, como é um espaço, né? Tudo isso você vai ter. Cris, eu acho que eu falei muito. Será que já está no finzinho do programa? Infelizmente, estamos no finalzinho mesmo do programa. Assim, eu queria te agradecer sua história, honra a sua história. Você sabe que eu gosto muito de você, eu tenho um carinho enorme por você, por toda a sua história de vida. E também gostaria de agradecer a The Wall, se o Isidoro puder aparecer aí para mim dar um tchauzinho para ele. Nossa, você aparecer, ele está fora do aquário. Ele saiu do aquário, estava fora. Eu honro também a The Wall, que já me aceitou aí, já me recebeu. A gratidão a você, né? E a gratidão a você também que está nos ouvindo, que está nos prestigiando, né? Está aqui com a gente toda quarta-feira, só que agora o programa vai passar para terça-feira, né? Porque quarta-feira vai entrar uma outra grade super bacana também, o professor Eloy, logo está aqui com a gente. E gratidão, Flor. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Fico disponível para outras vezes que você quiser. A gente traz um fio condutor como assunto. Mesmo que seja meia hora de entrevista, ainda assim temos muitos a entregar. Oxalá muitas mulheres, a partir de agora, deste momento, a partir desta entrevista, possam usar o mecanismo na dificuldade de dizer o não, diga sim para você. Eu entrego para cada uma como uma forma de você começar a se ajudar. Cris, faço aqui um convite para você, para os seus colegas do canal, quando quiserem estar aqui nos estúdios, entre em contato comigo, que vai ser uma honra. Inclusive, estendo aqui o convite para quando você quiser e tiver agenda, venha estar conosco aqui nos estúdios, que também sempre muito agregar. Obrigada, vamos sim, vamos combinar. Namastê. Beijo, minha Flor, querida. Dá um beijo no Isidoro também. Tô sim. Tchau, tchau.